Olá, queridos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Fábio Siqueira, nós estamos no 9º dia da nossa reflexão sobre os Salmos e hoje nós vamos falar sobre os Salmos imprecatórios. O que são os Salmos imprecatórios? São aqueles salmos do Saltério que falam duramente contra os inimigos, que pedem da parte de Deus uma vingança contra esses inimigos. Um desses salmos, por exemplo, é o Salmo 109 e 108, cujo trecho nós vamos ler aqui. Por exemplo, nos versículos 4 a 9, esse salmo diz assim: em troca da minha amizade me acusam e fico suplicando. Contra mim trazem o mal em paga de benefício, o ódio em paga da minha amizade. Suscitam ímpio contra ele, que o acusador se poste à sua direita, saia condenado do julgamento e sua prece seja tida como pecado. Que seus dias fiquem reduzidos e outro tome o seu encargo, que seus filhos fiquem órfãos e sua mulher se torne viúva. Parece uma palavra extremamente dura. Como podemos rezar esse salmo? Bom, já no contexto do Antigo Testamento, os salmos mostram que a vingança contra os inimigos deve ser colocada nas mãos do Senhor. Não sou eu que devo procurar a vingança, mas Deus se vingará por mim. Agora, nós devemos nos lembrar que nós lemos o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a importância do amor aos inimigos, e São Paulo, na carta aos Efésios, mostra que a nossa verdadeira luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Por isso nós rezamos esse salmo vendo o inimigo não como aquelas pessoas que nos fazem o mal e a quem nós somos chamados a perdoar, mas rezamos esses salmos vendo que o verdadeiro inimigo é aquele que anda pelo mundo para perder as nossas almas. É nesse espírito que nós rezamos os salmos, interpretando esse inimigo do qual o salmo fala como o inimigo das nossas almas, como aquele que deseja nos fazer afastar do caminho do Senhor. São Bento nos ensinou a rezar esses salmos de maneira um pouco diferente. São Bento, no prólogo da sua regra, da regra que ele escreveu para os monges, ele diz que nós devemos pegar os pensamentos quando nascem e esmagá-los contra a rocha que é Cristo. E com isso, São Bento está fazendo a releitura em chave espiritual de um salmo imprecatório, o Salmo 136, que em algumas Bíblias é o Salmo 137. É aquele salmo que fala que junto aos rios da Babilônia nós sentávamos chorando com saudade de Sião. Lá no finalzinho, o Salmo 137, 136, ele tem os versículos finais, são imprecatórios. É quando ele pede a vingança dos inimigos. Senhor, relembra o dia de Jerusalém aos filhos de Edom, quando diziam: arrasai-a, arrasai até os alicerces. Ó devastadora filha de Babel, feliz quem devolver a ti o mal que nos fizestes. Feliz quem agarrar e esmagar teus nenês contra a rocha. Quando São Bento diz no prólogo da sua regra que nós devemos esmagar os pensamentos logo assim que nascem de encontro a Cristo, ele está relendo esse salmo em chave cristológica, em chave cristã, dizendo: esses bebês, esses que logo nascem, que devem ser esmagados, são os maus pensamentos, aqueles que podem nos levar ao pecado, aqueles que podem fazer com que entre em nós uma palavra que nos afaste de Deus. Estes devem ser esmagados assim que nascem de encontro à rocha, que é Cristo. Por isso a importância de meditarmos as Escrituras, para que possamos contrapor aos pensamentos malvados a verdadeira palavra, a palavra de Cristo, quebrar esses pensamentos de encontro à rocha, que é Cristo. Bom, é assim que nós podemos rezar os salmos imprecatórios, vendo na figura do inimigo, não aquele que nos faz o mal, a quem nós somos chamados a perdoar, como já dizíamos antes, mas o inimigo das nossas almas, aquele que pode nos afastar, que deseja nos afastar do verdadeiro caminho do Senhor. Amanhã nós continuamos, vamos falar um pouco sobre os Salmos de Laudes e Vésperas, e assim concluímos, nesse nosso mês da Bíblia, esse nosso pequeno estudo sobre o Saltério. Fique em paz, que o Senhor te abençoe e te guarde. Até amanhã.